Até que a morte os separe. Você sabia que o regime de bens no casamento define como será a sociedade financeira do casal? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Gente Rica, o canal onde falamos sobre finanças para casais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema essencial. Muitas vezes é deixado de lado: os regimes de bens no casamento. Você sabia que o regime de bens é uma verdadeira sociedade entre o casal? E mais importante ainda, essa escolha precisa ser discutida antes do sim no altar. Então, se você está planejando se casar ou até mesmo já está casado, fica comigo nesse vídeo porque é super importante entender como isso afeta a sua vida financeira e a dinâmica do casal. Primeiramente, vamos entender o que é um regime de bens. No casamento, o regime de bens é um conjunto de regras que vai determinar como os bens do casal serão administrados. Isso envolve tudo que é adquirido durante o casamento, como imóveis, dinheiro, investimentos e até mesmo dívidas. Em termos simples, o regime de bens estabelece quem vai ser o responsável por cada parte do patrimônio do casal e o que cada um pode ou não fazer com o que foi adquirido, seja individualmente ou em conjunto. O que? Não me diga que você já é casado e nem sequer sabe qual o seu regime de bens. Pasmem, isso é mais comum do que você imagina. Mas estou aqui para lhe ajudar a entender como isso funciona, antes que isso seja necessário por motivo de força maior. Existem 5 tipos principais de regimes de bens no Código Civil Brasileiro. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A primeira, que é a mais comum e mais adotada pelos casais, é a comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo que o casal adquirir durante o casamento passa a ser de ambos, com exceção do que cada um possuía antes de se casar. Ou seja, as dívidas adquiridas durante a união também são de responsabilidade dos dois. Isso quer dizer que a decisão de um afeta diretamente a vida do outro. Por isso é muito importante o diálogo entre o casal, pois nada ficará escondido, visto que a atitude de um pode afetar o patrimônio de ambos. No regime de comunhão universal de bens, tudo, absolutamente tudo que o casal tiver, incluindo o que cada um já possuía antes do casamento, vai ser dividido entre os dois. Isso inclui até heranças e doações, salvo algumas exceções determinadas por lei. Em contrapartida, no regime de separação total de bens, cada um tem a posse e a administração de seus bens de forma completamente independente. Ou seja, o que cada um adquirir antes ou durante o casamento é de sua propriedade e responsabilidade exclusivas. Existe ainda o regime de separação obrigatória de bens, que é previsto para algumas situações específicas, como quando uma das partes já tem mais de 70 anos ou quando há um desequilíbrio financeiro grande entre os cônjuges. Nesse caso, a separação de bens é imposta por lei, não sendo uma escolha do casal. O último regime, mas não menos importante, é a participação final nos aquestos, que é uma mistura de comunhão parcial e separação total no dia a dia. Cada um tem os seus bens e administra como quiser, mas, em caso de separação, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente. Agora que você já conhece os tipos de regimes de bens, é importante entender que essa escolha não deve ser feita de forma superficial ou por pressão social. Escolher o regime de bens é dividir, ou melhor, decidir como será
a sociedade financeira com o seu parceiro ou parceira. Essa conversa precisa acontecer antes do casamento. E sim, é um tema desconfortável para muitos casais, mas quanto antes você tratar disso, mais tranquilo será o futuro de ambos. Finanças pessoais e o casamento estão completamente interligados e esse tipo de decisão pode influenciar diretamente no relacionamento. Lembre-se, o casamento é uma sociedade onde ambas as partes têm direitos e deveres, e os regimes de bens são a base dessa sociedade. Então, mesmo que você e seu parceiro ou parceira acreditem em uma união de tudo por tudo, é importante formalizar isso legalmente para evitar surpresas no futuro. Ter uma conversa clara sobre o regime de bens ajuda a construir uma base sólida no casamento, porque ele é mais do que uma questão jurídica, é uma questão de confiança e principalmente transparência entre o casal. Esse é o momento de alinharem expectativas e entenderem o que cada um espera da relação, financeiramente falando. Além disso, é importante lembrar que as escolhas podem ser revistas ao longo do tempo. Caso o casal queira fazer alterações, mas a base inicial deve ser sólida. Então, para fechar, não subestime a importância de escolher o regime de bens ideal para o seu casamento. Isso é algo que deve ser pensado com calma, de forma conjunta e discutido muito antes do casamento. Converse com seu parceiro ou sua parceira, entendam as implicações de cada regime e, se necessário, busquem a ajuda de um advogado especializado em direito de família para tomar a melhor decisão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo ou amiga que está pensando em se casar. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Siga também nossa página no Instagram, @gente_rica com 2 is. Então é isso, gente rica. Até o próximo vídeo e tchau.